Mas então o que fazer se o trabalho dela tem cara de festa, cheiro de festa e principalmente gosto de festa? Para quem vender bala de coco? Confesso para você que eu não durmo. Eu tenho contas para pagar, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, a Marina. Para tentar diminuir as perdas, anunciou nas redes sociais uma nova estratégia. A ideia mesmo é trabalhar com pequenas quantidades, tentar trazer aqueles clientes que têm aquele gostinho, com vontade de comer a bala de coco. A produção continua, e se antes o que movimentava as vendas da Mariana era o encontro de pessoas, agora, no momento difícil, ela vai tentar pelo menos adoçar um pouquinho a vida de cada um. E nesses tempos mais solitários, até as palavras ganham mais valor. A balinha vai acompanhada de uma mensagem: que seu dia seja doce. Mas nem todos conseguem mudar de estratégia de repente. Segundo o IBGE, o Brasil tem 24 milhões e meio de pessoas trabalhando por conta própria. Na semana passada, o governo anunciou a concessão de um benefício mensal de R$200 durante 3 meses para trabalhadores informais autônomos de baixa renda. Mas o governo não deu detalhes sobre como vai ser feito o pagamento. Como vamos conseguir pegar esse valor que o governo está disposto a oferecer para a gente, que é um valor muito pequeno, que não paga nem uma cesta básica? A gente está tentando saber como a gente vai sobreviver esse período. Este economista do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade alerta que o poder público deve tomar medidas urgentes de distribuição de renda para dar suporte aos trabalhadores informais. Esses vão sentir um baque muito forte e não tem nenhum tipo de alternativa de renda. Essas pessoas não têm poupança, não têm plano B de trabalho. O problema é enorme, é imenso, requer uma visão muito objetiva e um sentido de urgência muito forte do governo federal, estadual e dos governos municipais. Na semana passada, no centro do Rio, encontramos vários vendedores guardando as mercadorias e interrompendo o comércio de rua. Não tem assim uma reserva. A reserva tem, mas é uma reserva mínima, então para segurar vai ser difícil. Hoje, o mesmo cenário estava assim. Pouquíssimos se arriscaram a montar as barracas. E mesmo quem tentou vender, não encontrou comprador. Estamos dispostos a ficar em casa, 1 mês, o tempo que for preciso. Mas como sobreviver? Como pagar as contas? Como conseguir se alimentar? O Ministério da Economia declarou que nos próximos dias vai encaminhar ao Congresso uma proposta com detalhes do auxílio emergencial. O IBGE divulgou hoje o resultado das vendas do comércio varejista de janeiro, portanto, antes do início da pandemia do coronavírus no Brasil. Na comparação com dezembro, a queda de 1% foi o pior resultado em 4 anos. Já em relação a janeiro do ano passado, houve alta de 1,3%. A Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu cortes no fornecimento de luz por falta de pagamento em residências urbanas e rurais e nos serviços essenciais, como hospitais. Essa suspensão vale por 90 dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu hoje a redução dos salários dos servidores públicos para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. O presidente da Câmara afirmou que é hora de todos colaborarem para diminuir os gastos públicos. Rodrigo Maia disse que a proposta está sendo preparada pelos partidos. Todos sabem que haverá um empobrecimento da população, né? E todos sabem, né, que a renda do brasileiro vai ser menor. Então todos os poderes precisam contribuir, né? Inclusive, né, os deputados, né, os juízes, os fiscais de renda, todos os servidores. O projeto é de autoria do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. O corte atinge salários de funcionários públicos de todos os poderes da União, inclusive do presidente da República, deputados e senadores. Não há redução para salários até R$5 mil. Acima disso, corte de 10% para quem ganha até R$10 mil. Acima de 10 mil, a redução vai variar de 20% a 50%. Neste caso, a decisão será de cada poder. Ficam de fora profissionais das áreas da saúde e da segurança pública. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública e o dinheiro arrecadado será enviado para o Ministério da Saúde para o combate à pandemia.
Em outra frente, o Ministério da Economia finaliza o texto da medida provisória que vai criar alternativas para empregadores da iniciativa privada. A suspensão do contrato de trabalho, mas com pagamento de parte do salário. O governo bancaria uma parte e a empresa a outra. E a redução da jornada de trabalho e do salário. Neste caso, o governo entraria com a antecipação do seguro-desemprego. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez mais uma rodada de reuniões fechadas por videoconferência com governadores. Desta vez com as regiões Centro-Oeste e Sul. Falou sobre o pacote de 88 bilhões e 200 milhões de reais aos estados e ouviu que a ajuda não é suficiente. O governador do Mato Grosso do Sul pediu novas medidas. Quando ele trabalha no Fundo de Participação dos Estados, ele está atendendo muito mais o Norte e o Nordeste, que eles ficam com 77% desse fundo. E nós pedimos um olhar para os estados, principalmente do Centro-Oeste, que sobrevivem sua receita de ICMS, para que a gente possa também ter um espaço de ajudar aquelas empresas, aquelas pessoas que estão em maiores dificuldades. O governador do Rio Grande do Sul pediu ajuda da União para manter o pagamento de dívidas com organismos internacionais. Além disso, também demandamos que o PIS, PASEP e INSS, que são pagamentos feitos pelos estados, nas contas feitas, nos pagamentos feitos pelos estados, seja dispensado desse pagamento desses impostos federais e o Estado use esses recursos para o investimento na saúde. Também por videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal se reuniu com 40 presidentes, sócios e donos dos maiores grupos econômicos do Brasil. O ministro Dias Toffoli afirmou que está em diálogo constante com os poderes executivo e legislativo e ressaltou o projeto de lei que cria um comitê de crise para o sistema de justiça, para evitar, por exemplo, suspensão de parques de produção. É um fast track para que determinadas decisões que sejam desarrazoadas, por exemplo, que suspendam parques de produção, que suspendam transportes ou locomoções exatamente da produção do país, daquilo que precisa funcionar, porque as pessoas hoje estão em casa, mas elas precisam de alimentos, elas precisam de energia, elas precisam de ter toda a sua manutenção e a sua vivência. Nesta terça-feira, as bolsas de valores pelo mundo tiveram um dia de recuperação, com a expectativa de investidores sobre a aprovação pelo Congresso americano de um pacote de quase 2 trilhões de dólares para combater efeitos econômicos da pandemia. Em Nova York, a alta foi de 11,37%. Foi o melhor resultado desde 1933. Em São Paulo, a valorização superou os 9,5%. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 5,08. O governador e o prefeito de São Paulo testaram negativo para o novo coronavírus. João Dória e Bruno Covas, do PSDB, fizeram um exame depois que o infectologista Davi Wippe, que é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, foi diagnosticado com a doença. A seguir, o Comitê Olímpico Internacional transfere os jogos